do jovem. Por que eu chamo de má formação? Porque, primeiro, não existe casamento perfeito. O dia que você me encontrar um casal que seja perfeito, só pode ser um casal de anjos. E como a Bíblia diz que no céu não existe sexo, então esses anjos aí, eles apareceram de maneira errada na história, porque humanamente não existe casamento perfeito. Para haver um casamento perfeito, entre aspas, um dos cônjuges se aliena. E se ele se aliena, deixou de ser perfeito. Correto? Talvez os casamentos antigos, o que havia era a alienação de um dos cônjuges. Não é verdade? Agora, hoje não. Então, se um se aliena, tudo bem, mas fora isso não, porque são duas pessoas distintas, duas pessoas diferentes, que vão conviver o resto da vida e que têm gostos diferentes, têm vontades diferentes, têm que se ajustar. Não é o marido que impõe a sua vontade, e aí a gente vai entrar numa outra área, veja a interdisciplinaridade aí, não é verdade? Não é o marido que impõe a sua vontade, não, os dois são diferentes, têm que se ajustar, e isso decorre de que muitas vezes de má formação, não é de mau ensino, má formação do caráter. E aí gera esses casais desequilibrados, que dali a pouco não conseguem viver juntos, e acham que se separando e colocando um outro dentro de casa, ou uma outra dentro de casa, resolveu a situação. Eu costumo dizer o seguinte: não resolve, só troca de problema. Na verdade, se com aquele cônjuge tinha um tipo de problema, com o novo vai ter um outro tipo de problema. Essa aqui é a verdade. Então, tudo isso aí passa por onde? Isso passa pela formação do caráter, passa pela formação lá na adolescência, aonde aquele jovem, aquela jovem, ela está passando por aquela zona cinzenta em que ela começa a pensar, a deixar de ser criança para pensar na vida, para pensar nos seus sonhos, para pensar nos seus objetivos, para pensar na construção da sua história, da sua trajetória, e aí possa, obrigado, se depende, talvez, possa dizer da velhice, não que essa velhice seja um péssimo período, né? Mas seja um período em que você vai colher aquilo que você plantou lá na juventude. Você tem de colher. Existe uma época da vida, irmãos, que nós precisamos colher. Não dá para você ficar plantando a vida toda. Há um momento que você tem que começar a colher o que você plantou. E fiquem certos, você vai colher o que plantou. Não tem nada a ver com o inferno, não tem nada a ver com salvação, não tem nada a ver com o céu. Não estou discutindo isso aqui. É aqui na terra, você vai colher aquilo que plantou. Muitas coisas que acontecem conosco são resultado daquilo que plantamos, ou bem ou mal. Não é? Ou bem ou mal. E aí um conselho para as pessoas que já estão na terceira idade. Não é? Quantos tem aqui da terceira idade? Uns 3 ou 4, né? Mas nós vamos chegar lá também, hoje estamos chegando. Nós temos aí 4 inimigos para a pessoa idosa. 4 inimigos. Primeiro inimigo, sofá. Segundo inimigo, pijama. Terceiro inimigo, par de chinelos. E quarto inimigo, televisão. Pastor, mas como é que isso aí é inimigo? Lá na minha região, na Amazônia, tem mais uma rede. A rede? Obrigado. Porque normalmente, aqui no Brasil, irmão, se criou uma mentalidade que velho, a própria palavra velho em si já é preconceituosa. Não é verdade? Que velho é coisa descartável. Do passado. Né? Essa é uma mentalidade errada. Os próprios filhos, muitas vezes, tratam seus pais dessa maneira, como se eles já não prestassem mais para nada, não servissem mais para nada. Então, o que acontece?
Tem muita gente que a preocupação desse pessoal é se aposentar. Primeiro, se aposentar no Brasil é uma desgraça. Com esse saláriozinho de fome que as pessoas recebem. Mas eu quero me aposentar. Aí se aposenta e não tem o que fazer. Alguns vão para as praças públicas jogar baralho. Você passa aí, nessas cidades aí, vê aquelas praças que montão de velho, sem ter o que fazer, tudo jogando baralho. Tudo jogando baralho. Outros são crentes, não é? Aí não vão jogar baralho, mas aí quando se levanta de manhã, eu vou tirar meu pijama, não. Daqui a pouco eu vou ter que dormir mesmo. Não tenho o que fazer. Aí fica de pijama. Aí mete o par de chinelo. Aí vai para a cozinha, vai para a sala. Você está aqui no sofá e vou ligar a televisão. E passa ali o dia todo sem ter o que fazer. Dali a pouco você pode escrever. Vai aparecer no Mensageiro da Paz. Morreu fulano de tal. Morreu porque não tinha o que fazer. Nós temos que mudar. Essa mentalidade tem que começar desde adolescente, não é? Eu não estou querendo dizer que a pessoa idosa tem que fazer o que a adolescente faz. Que a pessoa idosa tem que fazer o que o jovem faz. Que a pessoa idosa tem que fazer o que a pessoa dos seus 30, 40 anos faz. Mas na vida, na terceira idade, você tem o que fazer. Você tem que ocupar o seu tempo. Você não pode ser uma pessoa ociosa. E para isso, a sociedade americana ela é mais cuidadosa. Você chega lá na América, por exemplo, a própria sociedade impõe isso. Você encontra pessoas com 70, 80, 85 anos dirigindo carro. Tirou a carteira com 64? Parabéns, irmão. Parabéns. Pastor Pereirinha lá da Flórida, ele tem 93 anos. Ele vem para a igreja dirigindo o carro e vai para casa dirigindo o seu carro. E volta, enxerga, vem, direitinho. Eu não estou dizendo que você tem que fazer isso tudo, mas a ociosidade é o caminho mais rápido para você chegar cedo ao cemitério. É o caminho mais rápido para você chegar cedo ao cemitério. Então, irmãos, vamos voltar lá aos adolescentes. Esse é o segmento, essa faixa etária, eu diria, irmãos, com toda sinceridade, mais importante. Não que as outras não sejam, não que as crianças não sejam, mas crianças, você tem o controle sobre elas. Não é verdade? Se você educa desde cedo, se você é aquele pai zeloso, se você ouviu ontem o pastor Zé Wellington falar que tem todos os filhos na igreja. Eu louvo a Deus porque também tem todos os meus filhos na igreja. Convertidos, dedicados, trabalhando, não é verdade? Então, isso depende da educação que vem. Desde quando? Quando se começa a educar uma criança? No berço? No ventre. Desde o momento em que a criança está sendo gestada, ao invés de você cantar aquelas cantigas, como é que é? Tem tantas, né? Aquelas cantigas que realçam aquelas figuras mitológicas, do bicho papão, e não sei o quê, da cuca que vai pegar, e etc. Comece já desde cedo a cantar, né, para o seu bebê que está ouvindo, porque você pergunta, mas será que existe interação com o que você faz no mundo externo, com o bebê que está sendo gestado na frente? Existe. Ele reage. Quando eu estava grávida, eu cantava aquele fala, glória, glória, aleluia, né? Como eu me lembro. Quando eu estava com 7, 8 dias de nascido, estava deitado assim, eu comecei a cantar, e ele virou e ficou me olhando. Claro. Existe uma reação, não é uma reação. Um dos grandes médicos dos Estados Unidos que se converteu, e antes ele era um dos papas do aborto na América, ele se converteu porque ele fez um filme de um aborto, e ele, com esse filme, percebeu a reação do feto
no momento em que o feto estava sendo abortado. Ele percebeu uma reação defensiva, de pavor, de pânico no feto, através daquele filme, e aí ele mudou todas as suas concepções e veio se converter ao cristianismo. Por quê? Porque uma criança, um bebê, o feto, lá no ventre materno, ele reage como mundo externo. Então aquilo que você faz, os traumas que você sofre como mãe, de repente, tem influência no tipo de vida que aquele bebê vai ter no futuro. Né? Aquele bebê vai ter no futuro. Então a educação começa desde cedo. Mas como eu disse, a criança você controla até certo ponto. Mas o adolescente, qual foi a figura que o pastor Davi usou agora há pouco para o adolescente? Da manteiga, né? Da goteira, mas aquela outra da pipa. Você tem que soltar. Você segura a linha aqui, mas você não pode ficar com a pipa debaixo do braço. Você tem que soltar porque é uma necessidade que ele tem para conhecer o mundo que ele vive. Né? Vamos dar Soltar com a ligação. com a linha, claro, mas vamos dar um exemplo dos grandes problemas da sociedade de hoje em relação a esse tipo de jovem. Hoje nós temos os chamados condomínios fechados. Né? Tem condomínios, por exemplo, o Alphaville em São Paulo, que dentro do condomínio tem supermercado, tem farmácia, tem quadra de esportes, tem tudo lá. O adolescente não precisa sair. Então lá dentro, ele vive dentro de uma ilha de segurança. Mas quando ele sai fora do condomínio, o que é que ele vai enfrentar lá fora? Vai enfrentar o perigo, a insegurança, vai enfrentar um mundo hostil, para o qual esse adolescente não está preparado, porque ele viveu dentro de uma ilha da fantasia, que não corresponde à realidade do mundo em que ele vive. Mas é dessa maneira que os pais estão tentando educar os seus filhos, principalmente os pais mais poderosos, né, mais ricos, tentando fazer um acerto em volta dos filhos, como se eles não fossem enfrentar a realidade lá fora. E não é assim, eles vão enfrentar, e vão enfrentar como? Vão enfrentar despreparados. É você saber como lidar com essa realidade lá fora do mundo. Diferente daquele mundo em que ele viveu cercado, como esse tipo de condomínio, né? Então, o que acontece? Outro exemplo aí também, interessante. Tem pais que pegam seus filhos, não deixam os seus filhos andarem descalços. Né? Não pode andar descalço não, porque para não pegar vírus, bactérias, não sei o quê. Não deixam pegar uma chuva. É aquela super proteção. E você sabe que criança que cresceu na roça com os pés descalços tem muito mais anticorpos, o seu sistema imunológico é muito mais forte do que aquelas que foram super protegidas. Então, vamos voltar à figura da pipa. Você tem que soltar, agora tem que ter, não é? Aquela ligação, a hora de puxar, a hora de descer, para não deixar, porque quando a pipa está no ar, o que costuma acontecer lá em cima? Oi? Né? Vem outro com o cerol, ou a chuva. Então você não pode perder a ligação, você não pode perder o contato, mas tem que soltar, porque tem que aprender a viver. Tem que aprender a viver. E só aprende a viver. A minha filha com 21 anos, ela dirige muito bem, né? Dirige muito bem. Dirige lá em Teresópolis, lá nos Estados Unidos onde ela mora, ela dirige bem, anda para lá e para cá, né? Só que aqui no Brasil, eu nunca deixei ela dirigir no Rio de Janeiro, né? No Rio de Janeiro, super proteção de pai, né? Nunca deixei. Vim de Teresópolis para o Rio, por quê? Porque o trânsito do Rio é perigoso, né? Se você não conhece bem, você corre o risco de repente entrar numa favela e passar por um perigo muito grande, não sair mais, aquela coisa toda. Então, todas essas coisas passam na mente de um pai. E aí ontem eu vinha para o Rio, para vir para Brasília, de carro, e eu disse para ela, e ela veio comigo, porque ela está terminando de gravar um CD, o CD está na masterização, e ela tinha que dar isso para mim,
E eu disse, eu vou deixar o carro no aeroporto e você vai fazer isso de táxi. Você fala, mas eu sei dirigir. Eu conheço o Rio. E eu vim pensando, né? Eu não posso fazer isso, eu tenho que confiar e acreditar e soltar. Então, quando chegar no aeroporto, está aqui o documento, está aqui a chave. Segue o seu caminho. Mas já fui para dentro do aeroporto preocupado. Ainda ali a 10 minutos, ela me toca pelo rádio. Aí eu falei, pronto. Aí quando ela me tocou, mas já cheguei. Já chegou? Mas tão rápido. Se você não soltar, o que acontece? Você vai criar uma criança, um adolescente, sem capacidade de viver a vida, de enfrentar a vida, de ter maturidade para enfrentar as situações, porque um dia seu pai te soltou, tua mãe te soltou, e por isso vocês são maduros. Agora, muitos homens imaturos, eu sei que aqui não tem nenhum deles nesta classe, muitas mulheres imaturas, são imaturas, ou são imaturos, no caso dos homens, porque os pais foram super protetores, super protetores. Então tem que ter o equilíbrio, não é? O equilíbrio. Você não pode nem super proteger e nem largar, e nem abandonar. Eu achei a figura da pipa que o pastor Davi usou excelente, né? Porque ela ilustra exatamente esse procedimento que você precisa ter com o adolescente, que não é nem criança e não é nem adulto, mas que vai se tornar adulto e precisa estar preparado para a vida de adulto. Mas vamos voltar aqui à questão, são 16:02, a questão da matéria, interdisciplinaridade. Como ajustar temas atuais às carências bíblico-teológicas dos adolescentes? Então eu gostaria antes de definir, depois desse preâmbulo todo, quais são essas carências bíblico-teológicas. Veja bem o termo. Quais são as carências bíblico-teológicas de um adolescente? E aí eu gostaria de ter a ajuda da classe. Vamos tentar fazer aqui uma dinâmica rápida. Quais são essas carências bíblico-teológicas? Eu não estou falando de uma criança, eu não estou falando de uma pessoa adulta, não estou falando de uma pessoa idosa. Vamos tentar contrapor. Quais são as carências bíblico-teológicas de uma pessoa com 60, 70 anos? Para tentar entender o raciocínio. Uma pessoa de 60, 70 anos precisa, no meu entendimento, aguçar mais a sua fé na vida eterna. Concordam comigo? Por quê? Porque nós estamos já mais próximos de Bagdá. Então esse período é só para ninguém dormir, viu? Senão você dorme na classe, fica complicado, né? Nós estamos vivendo aquela expectativa, né? Você começa a tomar consciência da morte. Então, em relação à terceira idade, seria essa uma das necessidades. Uma outra necessidade de uma pessoa da terceira idade é que, apesar de estar próximo de Bagdá, ou mais próximo de Bagdá, mas ainda está vivendo no mundo. E essa pessoa, nessa idade, ela pode ser e deve ser útil. É uma carência. Você tem que encontrar na Bíblia fundamentos teológicos para a vida que uma pessoa da terceira idade vive, experimenta. Então, vamos voltar para os adolescentes. Quais são as carências do adolescente? Bíblico-teológicos. Professores, me ajudem, por favor. Qual o conhecimento da palavra? Conhecimento da palavra, mas é muito genérico, né? Eu estou tentando trazer isso para especificidades. Ocupação do tempo. Sexualidade. Namoro. Sexualidade. A questão que o senhor sempre aborda sobre criacionismo e evolucionismo, esse confronto aí é... O confronto entre criacionismo e evolucionismo. Por quê? Porque lá na escola secular, o que é que ele aprende? Ele aprende evolucionismo. E nós cremos em quê? Nós cremos que o mundo foi criado por Deus. O nosso professor que mencionou estrutura familiar. Qual é
é a concepção de família que a sociedade hoje passa para os nossos adolescentes? Liberal. A concepção liberal, um lar onde tem várias pessoas que vivem juntas, independentemente de serem pais e mães. Não é? A família hoje, conceitualmente, em relação ao mundo, está mudando. Uma família pode ser constituída de 2 mulheres, pode ser constituída de 2 homens. Já existem vários casos, inclusive, que a própria justiça reconheceu esse tipo de união, apesar de a Constituição não reconhecer, mas a própria justiça já estabeleceu a chamada jurisprudência, e hoje tem casais de homossexuais que, inclusive, já adotaram filhos. Eu pergunto, qual é o referencial que uma criança dessas tem de pai e mãe? Não é verdade? Que referencial de pai e mãe? Então, vocês percebam quais são as carências. Vamos lá agora. Sexualidade, a questão dos fundamentos bíblicos, como já foi mencionado, da criação, a estrutura familiar, a ocupação do tempo, sexualidade, A participação dele dentro do contexto de igreja. a participação dele dentro do contexto de igreja, porque normalmente o adolescente ele se exclui, se retrai. Enquanto a terceira idade você já sabe o que espera, né? O jovem tem muita incerteza ainda com relação a isso. Expectativa de vida, incertezas. Não é? Quem que eu vou ser? É aquelas 3 perguntas básicas. Quem sou eu? De onde eu vim? E para onde eu vou? Teve um evangelista que se encontrou com um cidadão que era pedreiro e querendo evangelizar, chegou para ele, meu amigo, quero lhe fazer 3 perguntas básicas. Ele disse, quem é o senhor? De onde o senhor vem? E para onde o senhor vai? Ele disse, eu me chamo Manuel, eu venho do meu trabalho e eu estou indo para casa. Entendeu o contexto, né? Fora de contexto não faz sentido. Mas são 3 perguntas básicas. Quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? Qual é? E aí vem a questão da interdisciplinaridade. Qual é a filosofia que a sociedade passa para esses jovens? E, sobretudo, muitos dos nossos professores sem nenhuma formação cristã, sem nenhuma formação bíblica, porque, infelizmente, o nosso quadro de professores